Vou te mostrar como montar suas metas de uma forma que você conclua cada uma delas, ou no mínimo, a grande maioria. Vou te mostrar como montar suas metas de uma forma que você conclua cada uma delas, ou no mínimo, a grande maioria. Eu sou a Raquel Paixão, seja bem-vindo ao meu canal. Por aqui falamos como uma jovem senhora concilia rotina, trabalho, casa, marido de a forma mais econômica possível. No vídeo de hoje eu vou te contar como eu organizei minhas metas reais e o porquê que eu separei elas em categorias e principalmente como eu pretendo concluir cada uma delas com um passo a passo que não tem como dar errado. Ano passado eu fiz as minhas metas nesse mesmo estilo que eu vou passar para vocês aqui hoje e esse ano, na verdade o ano passado ainda, né, no finalzinho de dezembro, eu vi muitos canais no YouTube aqui ensinando como montar essas metas e basicamente era do mesmo jeito que eu já tinha feito no ano retrasado, né, 2024, então. E assim, confesso que eu fiquei me achando, né, porque assim, eu estava antes de eles passarem essas dicas. Então vamos lá, Raquel, por que separar as metas em categorias? Uma coisa que eu percebi em todos esses anos fazendo metas pessoais é que quando você coloca tudo em uma lista só, às vezes as coisas não conversam entre si e você não sabe por onde começar. E se você não sabe por onde começar, você acaba não começando nada e aí você se perde, você desanima, se desmotiva porque parece que você não saiu do lugar. E a verdade é que você realmente não saiu do lugar. Então já tem um tempinho que eu separo as minhas metas em categorias e foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque assim eu foco em todas as áreas da minha vida e elas ficam separadas ali. Então eu sei por onde que eu quero começar. Tipo, essa área que está mais debilitada, digamos assim, eu preciso focar mais nela. Então você já sabe em qual área começar. Então esse ano eu dividi as minhas metas em 4 categorias principais, sendo elas pessoais, beleza, profissionais e financeiras. Claro que você pode dividir de acordo com as categorias que fazem mais sentido para você. E como eu já disse aqui, isso ajuda a gente a ter mais foco e mais clareza das nossas metas e não focar só em uma área, mas sim entender várias áreas, né, da nossa vida e conciliar todas elas para que tudo ande para frente. Vamos começar aqui com a primeira categoria, que é metas pessoais. As metas pessoais são aquilo que dizem a respeito de quem eu sou, quem eu quero ser e o que eu quero ser. E também o que eu quero, pretendo viver. Aqui entram coisas como bem-estar, objetivos, rotinas, hábitos, saúde, tanto emocional quanto física, e qualidade de vida. Ou seja, muita coisa, né? E as minhas são principalmente objetivos pessoais. E para conseguir cumprir essas metas, a gente precisa seguir 4 passos principais que não tem como dar erro. Se você seguir esses passos aqui, você vai conseguir chegar lá no final e ter alcançado os seus objetivos. O primeiro passo é ser mais realista comigo mesmo. Então, nada de criar metas, isso daqui é para todas as categorias, tá? Nada de criar metas irreais que não cabem na minha realidade atual, porque senão a certeza de que eu vou me frustrar é 100%. Porque metas, elas precisam ser possíveis, não depender de um milagre divino em cada uma das metas, sabe? Isso são sonhos. E sonhos que a gente depende de um milagre divino ali e torce para aquilo. Mas metas não, metas têm que ser objetivas e tem que ser coisas que você consiga cumprir. Como, por exemplo, uma das minhas metas pessoais para esse ano totalmente possível é tirar o meu passaporte. O segundo passo para essas metas é criar hábitos pequenos e sustentáveis. Então, foi o que eu disse: tem que caber na sua realidade e precisa ser hábitos pequenos, porque não dá para a gente mudar tudo de uma vez, mudar quem a gente é de uma vez. Até porque senão funciona na primeira semana, na segunda já não fica sustentável. Então tem que ser pequenos hábitos que te caminhem para o seu objetivo principal. O terceiro passo é desmembrar essa meta em pequenas etapas. Então, assim, o meu objetivo é tirar o passaporte. O que eu preciso para isso? Eu tenho que dar uma pesquisada para ver como que funciona. Beleza, fiz isso. Segundo passo, preciso de documentos. Quais documentos eu preciso? Ok, sei quais documentos eu preciso. Terceiro passo, separar esses documentos e ir atrás do que eu preciso que eu não tenha. Beleza, fiz isso, já tenho todos os documentos certinho. Qual o valor disso? Eu tenho esse valor? Não, eu preciso juntar? Então, começar a juntar. Entende? Então, já temos aqui 4 passos, 4 pequenas etapas para poder fazer aquilo que eu quero. E aí, depois disso, tenho o dinheiro já marcar para poder fazer, né,
o passaporte e depois retirar e pronto, objetivo concluído. Tá vendo como que não é difícil quando você faz pequenas etapas? Claro que pode ser que isso demore um pouco mais, até porque temos outras metas também aí por aí, né? E o quarto passo para concluir a sua meta é principalmente acompanhar o seu progresso. Então, não adianta você escrever ali aquelas metas no início do ano, como a gente está agora, e depois você simplesmente abandonar, não acompanhar, não ver o que, que você está alcançando e seguir a vida no automático. Eu sei que a gente tende a fazer isso porque a nossa vida cada dia está uma correria mais louca possível, né? Então, assim, a gente acaba ficando no automático mesmo. Mas quando você cria metas, você tem que observá-las, você tem que ficar revisando, porque às vezes pode ser que alguma coisa mude de acordo com o que aconteceu com a sua realidade atual, né? Pode ser que seja para melhor, pode ser que seja para pior, mas o importante é se adequar. E você precisa acompanhar esse progresso, porque senão não passa de metas que vão ficar ali no papel e nada vai se concluir. Porque as metas se concluem quando a gente conclui cada uma das etapas para que ela conclua. Só escrever elas no papel não adianta nada. Agora vamos para a segunda categoria, que é metas de beleza. As metas de beleza não são sobre um padrão, mas sim sobre cuidado comigo mesmo. Aqui entra autocuidado, autoestima e bem-estar. E por que que eu resolvi colocar uma categoria de beleza? Gente, eu sou o tipo de pessoa que sempre deixava isso de beleza, de autoestima, de bem-estar por último. Eu sempre estava preocupado com o financeiro, com a casa, com o trabalho. E aí, quando sobrava tempo, eu cuidava da minha aparência. E a gente sabe que a aparência vende, é importante. E que se a gente não estiver se sentindo bem conosco mesmo, nada evolui, gente. A gente fica para baixo, tudo que a gente faz é meia boca. Então, assim, é algo importante e eu resolvi colocar isso no papel, numa agenda como meta, para mim não deixar por último, para colocar como prioridade também. Por quê? Então, eu transformei esse autocuidado como um compromisso, assim como as outras áreas da minha vida, porque também é importante. E elas vão seguir os mesmos passos, né, das metas pessoais, assim como todas as outras categorias vai seguir os mesmos 4 passos. Então, eu criei metas realistas, e eu pretendo criar pequenos hábitos sustentáveis em relação a isso, em relação à beleza. Eu já comecei, né, me olhar com um pouco mais de carinho, prestar mais atenção nas roupas que eu estou usando. Eu sempre gostei de moda, quanto a isso, sempre gostei. Mas as outras áreas também, tipo cabelo, unha, maquiagem, a beleza em si, o autocuidado, de passar um creminho, sabe, de tirar aquele tempo. Então eu já comecei a criar esses pequenos hábitos e o terceiro passo, que é desmembrar as minhas metas em etapa. Por exemplo, uma das minhas metas esse ano é começar a fazer depilação a laser em 2 áreas, que é a perna, né, e o buço. Eu já faço depilação a laser em outras 2 áreas, então, assim, financeiramente, para mim, não é possível fazer 4 áreas ao mesmo tempo. E nem em questão de tempo, porque eu acabo fazendo ali no meu horário de almoço, acredita? Então eu peguei essa meta e dividi ela em etapas. Primeiro eu procurei saber quanto que ficaria para poder fazer essas 2 áreas. Como eu já tenho um local que eu já faço, eu não precisei pesquisar um bom local. Caso você não tenha, você vai precisar procurar esse bom local. E aí, depois que eu fiquei sabendo o valor, né, eu comecei a me planejar, ok, como que eu vou fazer essas 2 áreas? Como eu disse para vocês, financeiramente não é possível fazer as 4 áreas. Então, ou eu termino de fazer essas 2 áreas que eu estou fazendo e depois eu começo essas outras 2 áreas, ou eu posso ir intercalando. Porque as áreas que eu estou fazendo já está mais para o finalzinho, então às vezes elas não são de 30 em 30 dias, mas sim de 60 em 60, de 90, entende? Então dá para ir intercalando. Então eu peguei a minha meta e desmembrei em ela em etapas. Tá? O que, que eu preciso fazer para que ela se conclua? E também, é claro, eu vou acompanhar o progresso dessa minha meta de beleza e também das outras metas. Porque pode ser que no meio do caminho aqui do ocorrer desse ano, alguma dessas metas não faça mais sentido, eu prefira trocar elas ou simplesmente excluir. Pode ser que eu queira incrementar alguma outra coisa, então colocar uma outra meta. Até porque, gente, as metas que você colocou no início do ano, ela não precisa ser para o ano inteiro. Pode ser que no meio do ano, alguma daquelas metas não faça mais sentido. E você queira colocar outra coisa.
E você não está proibido, você não precisa esperar chegar o próximo ano para você colocar aquela outra meta, não, tá? Você pode ir atualizando. Porque às vezes a gente tem isso na nossa mente, né? De que não, eu comecei essas metas, eu tenho que concluir elas até o final. Não, gente, não é uma prisão, não é para te aprisionar, é para te dar uma direção às metas. Próxima categoria, metas profissionais. Essa é uma das áreas mais importantes para mim e que vai sofrer bastante mudança, que eu pretendo que ela sofra mesmo, bastante mudanças. Minhas metas profissionais estão ligadas a crescimento, organização, aprendizado e constância. Como, por exemplo, uma das minhas metas para esse ano profissional é conseguir aqui os meus primeiros 1.000 inscritos no YouTube. E para isso eu preciso de bastante organização, estudo, disciplina e constância. Por isso essa meta eu já comecei a focar nela no finalzinho do ano passado, porque eu queria criar um conteúdo ali, né, sobre faxina, até deu bastante certo. E aí, final de ano é bem tumultuado. Eu falei, não, se eu conseguir ser constante nesse final do ano, eu tenho certeza que o resto do ano que vem eu consigo também. Então, eu já comecei essa meta, a trabalhar essa constância no finalzinho do ano passado. E aquela questão de time também, né? De você aproveitar uma época do ano, um conteúdo específico, porque por aqui eu sempre faço faxina de fim de ano. Então, eu aproveitei para criar conteúdo sobre isso. Então, ao invés de criar metas absurdas, objetivos muito grandes, eu criei uma meta super possível, que é conseguir os meus primeiros 1.000 inscritos. Eu só preciso trabalhar essa constância, continuar produzindo conteúdo, bons conteúdos, que esse resultado chega para mim. Então, eu dividi também em etapas, como eu disse por aqui, que é de começar, de estudar sobre, né, de manter a minha constância, a disciplina para postar tudo direitinho, e aí não tem como dar errado, né? E assim, quando a gente coloca metas, né, reais, a gente consegue comemorar pequenas vitórias. Então, por exemplo, quando eu postei o primeiro vídeo, já fiquei feliz. Quando eu consegui finalizar o ano e ter postado todos os conteúdos, apesar da loucura que foi, eu fiquei muito feliz. Então, assim, as pequenas vitórias a gente consegue comemorar também, porque a gente sabe que a gente está dando um passo, né, de cada vez para que a gente consiga concluir aquele objetivo. E, obviamente, que eu também vou revisar, né, essas metas profissionais, porque pode ser que no meio do caminho alguma coisa mude, pode ser que alguma coisa muito legal aconteça e eu consiga alcançar a minha meta bem mais rápido do que eu pensava. Então, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta. E a última categoria é de metas financeiras. As metas financeiras são aquelas que trazem segurança e tranquilidade, e para mim é a mais importante, até porque com o dinheiro você acaba concluindo várias das outras metas. Aqui entra a organização, muito controle e planejamento. Eu sempre fui uma pessoa muito organizada e econômica. Algumas pessoas até me chamavam de mão de vaca, coisa que eu discordo completamente. Eu prefiro dizer que eu era bem focada. E as metas financeiras, elas exigem bastante planejamento, conhecer os seus gastos e muita disciplina, porque os números, eles não mentem. Então, quando você tem uma meta financeira, prioridades precisam ser definidas e tratadas como tal. Uma das minhas metas financeiras, e para mim a mais importante desse ano, é acumular os meus primeiros 10.000 investidos. E olha só, gente, que loucura, né? Pobre pode investir. E não só pode, como deve. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para realizar uma meta financeira é fazer contas. E foi o que eu fiz. Eu fiz as contas para mim saber se essa meta minha era possível e principalmente quanto que eu precisaria investir mensalmente para que quando chegasse no final do ano, lá em dezembro, eu tenha alcançado esse objetivo. Então, eu fiz uma meta realista. Eu vou criar pequenos hábitos, eu já tenho, né, em relação a isso, investir, guardar dinheiro. Então, vou criar pequenos hábitos sustentáveis, dividir em etapa, que é quantos reais por mês eu tenho que colocar. Então, assim, a cada mês eu faço uma etapa, né? Eu subo ali uma escadinha para que no final eu tenha esse valor. E também, claro, né, acompanhar esse desenvolvimento, né, acompanhar o crescimento dessa meta, porque eu adoro ver os números crescendo, eu adoro ver ali o trabalho dos juros compostos, né, acontecendo. E para mim, gente, a área financeira é uma área que não é um peso. Na verdade, é uma área que eu gosto bastante, eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre fui muito econômica desde nova, sempre tive muito interesse na área de investimento e sempre ouvi também que investimento não é coisa para pobre. O problema maior disso tudo, dessa crença, é porque a pessoa já quer começar com grande, sabe? Ela já quer começar ali com 1.000, com 10.000 investidos. Isso não é possível, gente. Para a nossa realidade, não é. A gente tem que saber o nosso lugar e
como a gente pode começar. E a gente tem que começar, porque se ficar esperando grande para começar, nunca vai acontecer, sabe? Porque de grão em grão, né, que a galinha enche o papo. Então a gente tem que começar com o pequeno mesmo. Tem ações ali de R$ 10, 3. Então, assim, nada nos impede de começar. Conhecimento está sendo disponibilizado nas redes sociais, em todas, né, de graça. Então, basta a pessoa querer estudar sobre e é super possível. Agora, já querer começar com 10 mil, sendo que nem seu salário é 10 mil, aí é fugir muito da realidade. Então, por isso que muitas pessoas se frustram. Elas olham para pessoas já grande e já querem começar grande. Mas não, a gente começa, é pequeno. E um dia a gente se torna grande. Então, eu incentivo muito as pessoas a estudarem sobre educação financeira, sobre investimentos, porque conhecimento realmente liberta, sabe? Faz você crescer na vida. E, gente, tem um lugar para nós crescer também. Não é, o mundo não foi feito só para ricos. E muitos deles, inclusive, eles não nasceram assim. Eles se tornaram com base no conhecimento deles, na profissão, no que eles fez. Ah, mas aí tem gente que enriqueceu ilegalmente. Tá, tem. Mas não é todo mundo, sabe? Então, o que que faz? Qual é a diferença de você para uma pessoa que cresceu legalmente e ganhou muito dinheiro? Que ela foi atrás, que ela começou com pouco mesmo. Então, como eu pretendo concluir cada uma das minhas metas, eu já dei aqui, né, os 4 passos, fomos falando, dissertando sobre ele durante esse vídeo, mas vamos lá desmembrar novamente e dar um resumão. O que conecta todas essas categorias e todas as metas é consistência. Então, é você não abandonar ali no meio do caminho, mas continuar, né, subir numa escadinha por vez, dando um passo por vez. Até porque se a gente tentar mudar tudo de uma vez, é óbvio que a gente vai se frustrar e que vai dar errado, porque não é humanamente possível mudar tudo de uma vez. Então, tem que ser passo por passo, coisas reais, objetivos reais, metas reais. Sobre as etapas, é criar metas reais, criar pequenos hábitos sustentáveis para que elas se realizem, dividir elas em etapas e acompanhar o progresso. O meu principal foco inicial é as metas que não envolvem dinheiro, mas sim hábitos, rotina e constância. Até porque eu quero trabalhar bastante a constância esse ano, porque foi uma coisa que eu sempre tive um probleminha, sabe? De ser constante, porque às vezes eu criava coisas, metas grandes demais, que eu não conseguia ver, né, resultados, nem que fossem pequenos, então assim, eu me frustrava. Então eu quero trabalhar bastante essa constância esse ano. E trabalhando essa área de constância, o resto fica mais fácil, porque tudo envolve constância, querendo ou não. Então, eu pretendo focar no início, né, nessas metas que não envolvem dinheiro, enquanto eu vou guardando o dinheiro necessário para que eu alcance as outras metas que envolvem dinheiro. E aí, obviamente, também eu vou revisar nessas minhas metas mensalmente, de 2 em 2 meses, para me ver se as coisas que eu coloquei lá realmente fazem sentido para mim ainda, ou se alguma coisa lá vai ter que mudar. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Você é o tipo de pessoa que faz metas ou o tipo que vai viver na vida no automático? Ou se você vivia no automático antes e esse ano de 2026 você decidiu que você vai criar metas e que você vai concluí-las. Me conta aqui nos comentários, tá? E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal e compartilha esse vídeo com um amigo que você sabe que está precisando dessas informações também. Muito obrigado por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.